Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira e do canal do professor Paulo Gala. Mais uma vez eu, Fausto Oliveira, editor da RIB, Revolução Industrial Brasileira, e o Paulo Gala, estamos aqui na tela dividida para trazer para vocês mais conhecimento e informação e também, já que o Paulo quer que eu fale, demolir o YouTubenomics, né? Andar bala, direcionar os canhões para essa muralha de incompreensão que se formou a respeito do debate econômico brasileiro através de participações de ultraliberais na internet. Ultraliberais os mais variados, com suas denominações exóticas, estranhas, e que eu faço questão de não lembrar mais o nome. Hoje o assunto é o seguinte: você já deve ter visto por aí que existem países que são produtores de uma coisa só. Países de uma economia restrita, primária, reduzida. Países que não têm economia diversificada. A diversificação de uma economia não apenas é um sinal de que essa economia tende a ser mais rica e mais complexa, mas está também uma causa desse mesmo efeito. A diversificação de uma economia, ela exerce um poder que é muito interessante sobre a sociedade, o poder da economia de aglomeração. É uma noção muito cara para o pessoal que pensa desenvolvimento, porque você, através de vários setores operando em harmonia, diferentes setores operando como demandantes e ofertantes uns dos outros, você constrói laços, teias multidirecionais dentro de uma economia. E esse efeito da economia de aglomeração é gerador de alto valor, gerador de muito conhecimento, porque demanda profissionais qualificados e, portanto, é um dos grandes caminhos para o desenvolvimento econômico, a diversificação de uma economia. Hoje, no Brasil, nós estamos indo no sentido oposto a isso. Nós estamos indo no sentido da simplificação da economia. Nós estamos indo para virar uma economia de um produto só, assim como vários países também são. Todos eles, ou a imensa maioria deles, países pobres, países que ficaram para trás. E aí eu vou passar para o Paulo para explorar melhor com exemplos práticos aí o que são esses países de um produto só, em contraposição aos países de economia diversificada. Paulo, mete bronca, a palavra é sua. Obrigado, Fausto. É um prazer falar com você, com todo mundo. Antes de mais nada, dizer que isso aí que você falou é exatamente o que a gente chama de complexidade econômica. A complexidade econômica nada mais é do que uma medida dessas interações, infinitas interações entre empresas, pessoas, trabalhadores, numa rede complexa que é capaz de produzir coisas sofisticadas. Por isso que a medida de complexidade econômica está associada à diversificação, né? São essas técnicas mais recentes dos econofísicos, né, trazidas para o campo da economia, especialmente do César Hidalgo e do Ricardo Hausmann. Eles mostram, a partir de medidas de diversificação da pauta de exportação, quais são os países complexos e sofisticados, e há uma correlação muito forte com renda per capita, ou seja, a riqueza das nações está fortemente associada a sistemas diversificados, sofisticados e complexos, que são o oposto do produto, do país de um produto só, né? Até a gente estava discutindo, acho que hoje mesmo, ontem, né, Fausto, a questão da venezualização do Brasil, né, um tema caro ao nosso ministro Paulo Guedes, né? A Venezuela é o melhor exemplo de país de um produto só na América Latina. Aliás, é o país que mais empobreceu na América Latina, talvez no mundo, porque a riqueza dela foi sempre muito dependente apenas do petróleo. Ela não conseguiu atingir sofisticação produtiva, diversificação produtiva e complexidade. Então, o grande temor que a gente tem hoje no Brasil é que a gente caminhe para se tornar um país de um produto só. Não é exatamente um produto só, porque tem soja, petróleo, minério de ferro e café, um país de meia dúzia de produtos, mas o Brasil ele caminha mais e mais para se tornar um país parecido com a África, com países africanos. Como você bem mencionou, a maioria dos países pobres do mundo, especialmente da África subsaariana, pega a Nigéria, que é um grande exemplo, são países de um produto só. Quando você olha a pauta de exportação deles, você vê que tem um produto lá que ocupa 70%, 80%, 90% da pauta de apenas um produto. Pouquinho a África do Sul conseguiu melhorar, mas ela ainda assim é uma sociedade muito desigual. Aliás, mesmo vale para o Chile. O Chile é um país de um produto só na América Latina. Você morou lá, ele tem 60% das exportações em minério de cobre, só que ele tem uma desigualdade muito grande para o padrão de renda per capita dele. Então, os países de um produto só, eles também tendem a ter uma desigualdade muito maior, porque eles não têm esse chamado miolo da classe média sofisticada, de engenharia, de empregos qualificados e assim por diante, né? Então, o nosso temor é que o Brasil caminhe para isso, para se tornar cada vez mais um país de um produto só. E, Fausto, antes que falem de Austrália, é muito importante dizer que a Austrália não é um país de um produto só. Apesar da Austrália ter 60% das exportações baseadas em minério de ferro, apesar do índice de complexidade calculado pelo Atlas da Complexidade do Hidalgo Hausmann,
apontar ela para um país de complexidade intermediária, ela tem uma produção industrial de 90 bilhões de dólares por ano. A Austrália está entre as 20 maiores produções industriais do mundo. Então ela tem sim, né? A gente já fez programas aqui falando, por exemplo, dos ventiladores de respiração na pandemia. A Austrália é um dos principais países produtores de ventiladores de respiração pulmonar para o socorro ao Covid. Ela tem um setor de serviços extremamente sofisticado, com parte de consultoria, de engenharia de serviços geológicos, de turismo de línguas. Nova Zelândia também, Fausto, é importante dizer, como a gente está demolindo o YouTubenomics, é importante todo vídeo a gente falar da Nova Zelândia e da Austrália para mostrar como esses caras estão completamente equivocados em relação, inclusive, ao ídolo deles, que são essas duas economias, né? A Nova Zelândia, ela é uma produtora muito importante de produtos tech, de alimentos tech, que eu chamo. Por exemplo, os whey protein da vida, eles têm várias manufaturas lá de hidrólise de leite, que está longe de ser uma ovelhinha, tirar leite de uma ovelhinha, né? Ou tecido e lã. Então, são economias, sim, que têm diversificação produtiva e que não são de um produto só. Então, e claro, se você tem uma população pequena, isso te ajuda, né? Eventualmente, países que têm, por exemplo, um Qatar da vida, né? Qatar tem sei lá, 3 milhões de habitantes e uma maior reserva de petróleo per capita do mundo, tem uma renda per capita de 100 mil dólares. Então, e um pouco a Austrália tem uma população também não tão grande, de 25 milhões de pessoas. Então, para países de população menor, o fato de ter um único produto pode, às vezes, até ser um caminho. Agora, para países como o Brasil, que tem 210 milhões, aí esquece, né, Fausto? Aí, apostar em commodity somente, em agro somente, é caminhar para economias do tipo um produto só, caminhar para a desigualdade e, eventualmente, não conseguir se desenvolver, né? Ah, total. Ô, Paulo, olha, várias coisas... Corta o meu som aí do seu celular, por favor. Desculpa. Então, não, assim, você tocou em vários pontos interessantes. A primeira coisa que, assim, ser economia complexa e ser economia industrializada moderna não significa que todos vão ser Estados Unidos. É a primeira coisa que tem que ficar claro. Tem vários níveis de país competitivo. E é óbvio que as vantagens competitivas, não comparativas, as vantagens construídas, né, que são fruto do esforço econômico de desenvolver diversificação e sofisticação da base produtiva, elas podem assumir várias expressões. A Alemanha é o terceiro país, ou quarto, né, industrial do mundo, e, no entanto, não tem determinados setores que os Estados Unidos e a China têm, por exemplo. Então, assim, não existe homogeneização no desenvolvimento, mas existem regras gerais que se devem seguir. Segundo, quando você fala a razão entre a quantidade e qualidade da matriz produtiva de uma economia e sua população, está acertando muito. O caso, por exemplo, do Chile, que você mencionou, como você falou, eu morei lá. O Chile consegue ter uma cidade e, dentro dessa uma cidade, bairros com padrão de vida interessante, exclusivamente pelo fato de que, de fato, são poucas pessoas que se apropriam desse quinhão largo de renda, que é a renda advinda do cobre. Né? Toda ela é disseminada num circuito muito fechado de profissionais, né? E todo o resto, né, da economia chilena, e aí recentemente eu passei lá, em 2019, antes da pandemia, passei lá e de fato vi de novo isso, até piorado, tá? Como... Aí tá no... Basta ver os protestos e agora a Assembleia Constituinte que eles fizeram para mudar tudo. A Assembleia Constituinte. Chile, porra, tá claro aí, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o Chile, você tem o fosso social, em função da apropriação da renda do cobre muito concentrada, é enorme. Agora, isso, de alguma maneira, não chega, né? As cabeças aqui gostam de pegar o Chile como exemplo para alguma coisa que preste, apesar de você ter ali, em função da distorção matemática, tem um denominador, né, da população, o denominador populacional é muito pequeno, então é óbvio que a fração vai dar um resultado muito alto, né, em relação ao Brasil, em relação à Argentina. Então, feitos esses dois disclaimers, eu quero colocar aqui o seguinte. Há um tempo atrás, eu vou até dizer a data, foi em janeiro desse ano, eu fiz um levantamento junto ao Bureau de Manufacturers da Austrália, porque existe, tá? Um bureau, né, uma associação de fabricantes de industriais da Austrália. Então, você, YouTubenomiker, né, que está nos ouvindo aqui agora, lembre-se, vai pesquisar antes, porque existe a Associação dos Fabricantes Industriais da Austrália, né, chama Bureau of Australian Manufacturers, acho que é isso. E aí fiz um levantamento rápido, bunda suja, uma coisa simples, tá? Assim, bem fácil de fazer, sobre empresas australianas não agrícolas, não minerais,
e o que elas fazem, afinal de contas. E aí vou colocar, tá aqui no site da Revolução Industrial Brasileira, vou deixar o link aqui embaixo. Eu me permito aqui, como estamos com 10 minutos ainda de vídeo, eu vou dar uma lida básica em algumas coisas que a Austrália faz, tá bom? E aí vou deixar o link aqui embaixo, pra vocês poderem ler também. Vamos ver se a Austrália é um país de um produto só. Vamos ver se a Austrália é um país de um produto só. A empresa Quick Step faz tecnologia avançada para manufatura de componentes para aviação e aeroespacial. Então, já está na indústria aeroespacial, acho que estamos bem, né? A Austrália está bem na indústria, né? Dona, inclusive, de um processo patenteado para a produção com fibra de carbono, chamada CuRe. A Civmec é um conglomerado de engenharia e heavy industry que atua em diversos setores. Tem uma ampla divisão de manufatura que conta com siderurgia e metalurgia próprias e constrói navios militares e civis. A Machinex foi fundada em 2004 e hoje é uma multinacional que tem 50% do seu faturamento proveniente dos Estados Unidos, ou seja, ainda é potência internacional, né? Fabrica geradores de energia de pequeno porte, demarcadoras de piso, serradoras de concreto, hidrolavadoras de alta pressão, implementos de empilhadeira, implementos de içamento e implementos de sucção para vidros planos, tá? Você vê o nicho, tá? Então aí é indústria mesmo. A Austal é empresa fabricante de embarcações e navios militares e comerciais, na vanguarda dos barcos elétricos para transporte de passageiros. A Imagine Intelligent Materials, da Austrália, é desenvolvedora e fabricante de sistemas de sensoriamento de superfícies. Tá? A empresa divulga seus produtos como o equivalente industrial da pele. Tá? Então, você transforma uma superfície em algo sensível. Né? Então, seria o equivalente industrial da pele. A All Light Skies fabrica torres de iluminação, bombas, geradores, motores a combustão e peças. Também é uma multinacional, aliás, com presença na África, Oriente Médio, Estados Unidos e no restante da Oceania. A Automation Innovation é uma empresa fabricante de máquinas robóticas para manufatura, tá? Aqueles robozinhos, igual da Coca, da alemã, né? Feitos sob encomenda para linhas de produção. Para que você está humilhando já, cara. Para. Pois é, mas tem mais, assim, eu posso continuar, tem outras empresas aqui. Eu vou botar mais um pouquinho aqui para... Não, mas é porque essas pessoas esquisitas do YouTubenomics, eles falam que é ovelha e minério de ferro, então tá humilhando muito os caras, acho que é melhor parar isso. Né? É melhor parar? Não sei, enfim, estou fazendo considerações psicológicas aqui sobre os jovens. Eu vou tentar mandar uma telepatia. Eu tenho ficado preocupado com esses jovens, Fausto, porque você vê, a gente vai debater com os caras aqui, os caras estão saindo da juventude e tal, você vê que o cara, né, enfim, me preocupa, porque eu tenho esperança com o ser humano, entendeu? Eu também tenho. Eu vou tentar mandar uma telepatia para ele, perguntar se ele está com sede, perguntar o que ele quer beber, né, no caso ele está com sede. Quem viu o vídeo vai saber a referência. Enfim, pessoal, tem aqui, eu coloquei vários exemplos, tem mais outros exemplos de empresas australianas aqui, classificáveis como empresas industriais sob qualquer critério, né? São empresas de manufatura, de diferentes ramos, o que prova, não é que seja um argumento setorialista da nossa parte, mas é um argumento, na verdade, que é uma evidência empírica que comprova um argumento teórico muito relevante da importância da diversificação de uma matriz produtiva para compor o desenvolvimento. E aí, ao invés de ficar lendo mais empresas, eu vou concluir o argumento da minha parte no vídeo dizendo o seguinte, olha, tem um outro fator que explica a ascensão das nações e que o Brasil, infelizmente, também não conta com esse fator, que é o fator político. Né? A Austrália e a Nova Zelândia, pessoal, são parte da Comunidade Britânica de Nações. Qual é a dificuldade de entender que isso tem uma relevância no processo de acesso a mercados, acesso a crédito, né? Acesso a facilidades mais variadas. A mão de obra qualificada, livre trânsito, né? Livre trânsito. Muita mão de obra qualificada, né? Exato, a possibilidade de levar os seus para estudarem nas melhores universidades, receber professores, convidar professores, etc. Financiamento, ou seja, sabe? Então, assim, é muito frágil essa visãozinha boboca, para dizer pouco, né? De pegar países que supostamente são países de um produto só e tentar validar isso como um argumento, como, aliás, o Celso Ming faz aqui na imprensa brasileira, até com certo orgulho, dizendo, as pessoas acham que no Brasil não é problema ser fazendão. Porra, meu amigo, com essa população, sem acesso privilegiado a nenhuma comunidade internacional, tendo que disputar na unha o comércio, né? E tirando diversificação da matriz produtiva, vai me desculpar. Termina aí, Paulo, faz a conclusão aí.
Não, é isso, Fausto, é isso. Eu acho que a gente precisa... O grande desafio do Brasil é o combate das ideias e das narrativas, né? Porque a gente tem elementos mais do que suficientes para tornar o Brasil uma nação muito mais desenvolvida. A gente ainda tem bancos públicos, BNDES, Petrobras, própria Eletrobras, a gente tem gente muito qualificada, né? Que você conhece melhor do que eu, nos ministérios, espalhado por aí. A gente tem uma capacidade técnica, um espólio tecnológico fantástico também. Você é um dos grandes conhecedores do espólio tecnológico brasileiro, que está aí entranhado, né, nos rincões das indústrias brasileiras. Então, agora a gente tem um problema mental, né, político e mental, porque a gente não consegue entender essas ideias-chave de desenvolvimento que Estados Unidos, Suíça, Suécia, Alemanha, Nórdicos, Japão, China, Índia, Coreia têm praticado há tantos anos e enfim, tem dado certo, né? Então acho que a gente tem realmente esse desafio que é a nossa cruzada aqui, né? Em nossos canais, né? No seu canal e no meu, né? Mas acho que é isso, né? É isso aí. Então, pessoal, mais uma vez demolido aí um bastião do YouTubenomics. A minha voz está com baita eco aí, mas acho que agora passou. Eu vou então encerrar o vídeo aqui agradecendo a vocês e pedindo que você então compartilhe, assine os nossos canais, a Revolução Industrial Brasileira, meu canal e o canal do Paulo Gala também. São duas fontes importantes de informação realista a respeito tanto de economia, mais discussão mesmo, economia, macroeconomia, microeconomia, etc., como o principal, que é a discussão do desenvolvimento, como fazer as nossas empresas chegarem lá, como criar condições para nós galgarmos essa escada da ascensão tecnológica, comercial, empresarial, para que o Brasil deixe de ser esse lugar, né, estranho, que não satisfaz no fundo a ninguém, a não ser 2% da população no máximo. Pessoal, obrigado, Paulo, obrigado, até uma próxima, hein? Valeu.